Olá, pessoal! Dando continuidade, então, ao nosso curso de viagens espaciais, eu encerro o módulo de hoje, falando um pouquinho sobre a conquista do espaço, veículos espaciais e lançadores. Ah, Nesse módulo de encerramento, a gente vai falar um pouquinho sobre a nova era espacial, foguetes reutilizáveis e o futuro do transporte. Esse tópico eu estou trazendo, então, o que é o New Space e um pouquinho do conceito de Old Space, tecnologias habilitadoras, foguetes reutilizáveis, como funciona a reutilização dos projéteis, impacto econômico e social também, o futuro do transporte espacial, desafios da nova era e uma conclusão para a gente efetivar o fechamento do módulo. À direita eu trago um pouquinho sobre duas imagens do que a gente tem, o que a gente chama de New Space. A primeira imagem, a figura um pouco mais à esquerda, superior, é uma imagem da cápsula da SpaceX, tá? Acoplada ao braço robótico da Estação Espacial Internacional, da Estação Internacional Espacial, a ISS. E um pouquinho à direita, no canto inferior direito, a gente tem a Starship, também da SpaceX, que propõe, digamos assim, uma missão tripulada para Marte, para a Lua, entre outros. Tá? Falando um pouquinho, então, sobre o que é o New Space, é uma mudança, digamos assim, de paradigma, né? O que trazia, quando a gente fala de Old Space, era só os governos, né? Era uma coisa mais governamental, a tecnologia. E quando a gente fala do New Space, a gente traz empresas privadas. Não quer dizer que o governo ainda não esteja envolvido, mas hoje está mais para essas empresas pegarem a tecnologia que foi desenvolvida anteriormente, melhorá-las para baratear e tudo mais. As características aqui é a redução de custo, a agilidade e inovação e a assunção de riscos. Falando um pouquinho sobre tecnologias habilitadoras, a gente tem a miniaturização, do que a gente fala, por exemplo, de CubeSats, tá? O que a gente chama de CubeSats, que foi um modelo proposto por um professor de Stanford, que trata do padrão 10 por 10 por 10 centímetros, tá? Então, é um padrãozinho para ser utilizado internacionalmente, de modo a baratear o custo. Componentes, COTS, que seria Components off the Shelf, ou seja, seriam componentes já prontos, tá? Que a gente, por exemplo, compra no mercado, eu não vou ter que desenvolver um tipo de processador específico para aquela missão, então hoje eu vou utilizar de um processador que já existe, vou pesquisar ali para poder integrar o meu sistema, e um acesso, digamos assim, mais igual a todos ao espaço, né? Não apenas a uma potência em si. À direita eu trago um pouquinho do design do que é um CubeSat. Esse daqui é um CubeSat da imagem de um U, tá? Ele traz, por exemplo, o conceito em si do CubeSat, como ele é, um pouquinho das características. Eu trouxe esse modelozinho aqui para mostrar mais ou menos como é que é um CubeSat. Aqui é um mockupzinho impresso em 3D de um CubeSatzinho, na verdade, um CubeSat em 2U, tá? O que seria o cubinho aqui é 10, 10 e 10, mas aqui a gente tem dois desses cubinhos, tá? Esse é o padrão internacional que a gente utiliza, então a gente faz integração. Se a gente quiser um satélite maior, a gente vai acoplando esses cubinhos até conseguir o tamanho do satélite que a gente precisa para lançar nossa carga útil. Aqui mais à frente, eu estou só um pouquinho, digamos assim, acelerando um pouquinho o que eu vou falar um pouco à frente, mas isso daqui é um modelo de um propulsor do tipo Hall, que está sendo trabalhado na Universidade de Brasília, para a gente implementar no CubeSat. Então aqui tem os seus dois cátodos, e aqui seria o que seria o propulsor com seu canal. Tá? Falando um pouquinho então sobre os foguetes reutilizáveis, quem a gente tem como uma empresa que a gente tem como referência hoje em dia é a SpaceX. Existem outros que eu vou falar um pouquinho, mas é a SpaceX, tá? Então, quando a gente fala ali de principal inovação no século XXI, a gente traz o foguete Falcon 9 da SpaceX e também o Falcon Heavy, tá? A gente tem também o New Shepard da Blue Origin, que é coordenado pelo o Jeff Bezos, o CEO da Amazon. E quando a gente trata desses tipos de foguetes, a gente fala de estágios retornáveis, tá? Pousa verticalmente e é reutilizável. Falando um pouquinho de como funciona a reutilização,
A gente traz no foguete padrão que a gente tem hoje em dia, a gente fala um pouquinho sobre a decolagem normal, tá? Que seria uma decolagem vertical. A separação dos estágios vai depender de quantos estágios o seu foguete necessita. Quando a gente fala do Falcon Heavy, a gente tem um estágio que retorna. Falcon 9, na verdade. O Falcon Heavy são 3 estágios. A reentrada controlada, por meio dos sistemas de controle que a gente tem hoje em dia, bem precisos. Tá? A frenagem com motores retromotores, motores de controle geral. E o pouso vertical automatizado, que é o que a SpaceX faz e a Blue Origin também faz. Na imagem, um pouco à direita, mais à direita, a gente tem o Falcon 9 decolando. Pode ver que é um estágio vertical e na pontinha tem uma ponteirazinha que seria o que carrega a nossa carga útil. É onde pode estar esses bichinhos aqui, esses satélites com seus payloads, né? Ou satélites maiores, dependendo da carga que for. E à direita a gente tem digamos assim, a recuperação desse estágio, né? Daquela parte de baixo. Note que quando a gente fala de foguete ali, uma aproximação 95% do foguete seria o propelente em si, o propelente como um todo, né? O que precisa, seja o oxidante também acrescentado, e os 5% seria o que a gente trata de carga útil. Ali é uma balsa, uma pequena balsa mais à direita na imagem, cuja qual o primeiro estágio do Falcon 9 foi recuperado automaticamente, tá? E a carga útil, a partir do momento que ele atingiu uma órbita, esse estágio ele se separa da carga útil, da cápsula em si, né? E ele retorna, onde, nesse caso, ele pousou ali próximo da Flórida, ali, de Capitão Canaveral, em uma balsa. Aqui a gente traz um pouquinho sobre o impacto econômico, a redução drástica de custos, quando a gente está falando do setor privado. Pensando assim, que a gente quer aumentar os profits, né, os lucros em si. E a possibilidade que a gente tem é de mais lançamentos, como a gente viu, né? A gente nunca viu na história, como hoje estamos vendo no século XXI, tantos foguetes serem lançados ao mesmo tempo. O turismo espacial também, né? Digamos assim, as pessoas também querem entender um pouquinho de como é o espaço, ter um contato, né? Não só de alguém falando, coisas do tipo. E missões mais frequentes. Então, a gente não fica restringido, como, por exemplo, lá na época das Apollo. Demorava um ciclo de 2, 3 anos, coisas do tipo assim, até ser lançado. Então, com foguetes reutilizáveis, a gente prepara a cápsula em si. A gente tem o mesmo estágio, que vai sempre fazer o lançamento, faz o lançamento, lança a cápsula, retorna. Já pode fazer um lançamento posteriormente, como o que os foguetes da SpaceX faz com o programa do Starlink. Tá? Ainda estamos restritos também ele está restrito, né, a grandes empresas e governos, porque é um setor realmente em que os custos são elevados, tá? Não é um simples custo. Então, não é qualquer empresa que vai conseguir entrar nesse ramo, mas os preços estão baixando. Quando a gente fala do setor do governo, da tecnologia desenvolvida pelo governo, para o que uma empresa como a SpaceX, a Blue Origin, faz hoje, eles conseguiram reduzir em até 100 vezes o custo, tá? O futuro do transporte espacial, esse tópico é interessante porque a gente traz o retorno à Lua através do programa Artemis, da NASA, em um acordo com um conglomerado de países, inclusive o Brasil é um deles. Tá? O Marte também como um próximo grande objetivo. Tá? E as possibilidades são imensas, trazendo, por exemplo, estações espaciais comerciais, voos suborbitais, bases lunares, mineração, por exemplo, minérios que a gente tem aqui são raros na Terra, pode ser que esteja num asteroide, não seja tão raro quanto é aqui, coisa do tipo, como por exemplo o ouro. Aqui na figura eu trouxe um pouquinho do gráfico, ele foca na verdade no programa em si, tá? Os programas que são lançados através dessas empresas por região, por país ali. Então, note que seria injusto comparar o Starlink, dado que eles lançam demais, fazem lançamentos frequentes. Então, à esquerda, um pouquinho do gráfico, a gente tem ali de 2018 a 2024 o programa Starlink, tá? Você pode ver que ele foi aumentando, tendo seu pico ali em 2023. Agora, quando a gente comparar com os outros países e programas de 2010 a 2024, note que esses outros países como China, Rússia, Europa,
outros também, né, e o Japão, junto com a Índia, eles são realmente muito pequenos ainda, mas eles estão aumentando cada vez mais. Pode ver que o gráfico é crescente. Hoje a gente tem como potência nessa área, ultrapassando a Rússia, a China, por exemplo. Aqui falando um pouquinho sobre essa questão dos desafios da nova era, né? Uma coisa que está sendo muito tratada hoje em dia é a questão de detritos espaciais em órbita, né? Então, muitos desses objetos que são lançados, desses satélites, sondas, seja lá o que for que estiver em órbita, eles são um problema para a gente porque a maioria deles a gente não tem rastreabilidade de como eles estão. Muitas dessas são tecnologias descomissionadas que estão ali vagando em órbita. Hoje, o que a gente tem desses detritos, trazendo impactos ambientais, questões legais e geopolíticas, né, e o risco de reproduzir desigualdades da Terra no espaço também. Essa questão de reproduzir desigualdades da Terra no espaço é o que a gente viu dos séculos passados até a atualidade, por exemplo, de potências, né? Potências numa área ter a facilidade maior, digamos assim, para desenvolver a sua tecnologia e tomar um setor maior no espaço, ou seja lá, mineração, ditar as regras, coisas do tipo assim, tá? Essa questão do detrito ela é bastante importante porque quando a gente fala de detritos espaciais, a gente hoje em dia a gente traz leis para leis internacionais, tá? Através de uma união que fala ou se você for tentar descomissionar esse digamos assim satélite, ou você leva ele para uma órbita que a gente chama de órbita cemitério, ou você faz ele reentrar na atmosfera de modo a cair em algum ponto específico no mar. Tá? Então, assim, para concluir um pouco do nosso módulo, a gente falou então sobre a questão da pólvora, a descoberta da pólvora ali na China, por volta do século I DC, e utilizada nos ratos terrestres, né, que também foi desenvolvido pelos chineses, ali por acidente, digamos assim, eles lançavam esse bambu, né, com pólvora lá dentro na chama, que estourava, e muitos desses saíam rastejando, correndo pelo chão, que foi aí que eles começaram a ver aplicações do tipo para poder ser utilizado em outros tipos de coisas. Por exemplo, mais à frente, militarmente, tá? Até o que a gente conhece hoje como a tecnologia de foguetes reutilizáveis, tá? Por exemplo, para exploração espacial, facilitando. Também mencionei no módulo anterior uma coisa muito interessante, que é esse conceito de propulsão por reação, mostrando os fundamentos ali que englobaram essa ideia e fundamentando, né, formalizando através da física ali conhecido um pouco mais à frente, aplicando os conceitos de Isaac Newton, tá? Eu encerro então esse módulo falando um pouquinho sobre a questão então do módulo 3, tá? Um tópico do módulo 3, que vai trazer impulsionando o futuro, tá? Que seria propulsão elétrica, explorando os fundamentos e aplicações da propulsão elétrica. Como mencionado, esse propulsorzinho é o que está sendo desenvolvido da Universidade de Brasília, é um dos que está sendo desenvolvido. Esse daqui é um propulsor elétrico que será abordado no módulo posterior. Agradeço por ter acompanhado até o final de módulo aqui e espero que vocês acompanhem o próximo módulo.